Bom, moçada, nossa aulinha de hoje, introdução a views ou a visões, né? E a gente vai utilizar a base de dados Oracle, a XZ, que é gratuita, né, para a gente estar exemplificando, né, mostrando na prática o assunto sobre view. Bom, vamos lá. O que são views? Eu procurei colocar o máximo possível de informação nesses slides, até porque às vezes o pessoal costuma ler os slides e não tem paciência de ficar escutando videoaula. Não entendeu, aí o cara vai para a videoaula. Então a ideia é deixar ele bem explicativo. Você já entendeu o slide, beleza. Se não, tem a videoaula e tem, né, momento de tirar dúvida com o professor. Bom, o que são views? Deixa eu liberar aqui para o nosso aluno Otávio participar da reunião. Bom, voltando aqui, o que são views? Uma view é uma maneira alternativa de observação de dados de uma ou mais entidades ou tabelas ou de relações que compõem uma base de dados. Então, eu tenho uma forma de criar alguns scripts para ver, né, dados de mais de uma tabela ou de mais de uma relação. A diferença é que a view é um objeto do banco de dados e não apenas um script. Você roda ele ali ou escreve, roda na hora. A view, a partir do momento que você compila ela, é criado um objeto lá no banco de dados e você pode utilizar ela, né, a hora que você quiser. Outra coisa legal da view é que a view, como ela, em sendo um objeto, você pode trabalhar com permissões. Tá? Então, você utilizando o comando grant, você pode deixar o usuário executar, ou somente leitura. Tá? Você consegue trabalhar com essa parte de permissões. Bom, a view ela cria uma tabela virtual, ou seja, essa tabela não está gravada no seu banco de dados. O bom é que quando você cria o objeto, que você compila ele, então está criado aquele objeto, ela já cria uma base de dados virtual e toda vez que você vai acessar ela, você não tem que estar rodando tudo aquilo lá. Então, como ela já está compilada, então ela já está pré-criada. Então, rapidinho você já consegue a execução dela. Então, olha, ela não existe fisicamente. Nesse caso, ela é gerada no momento da execução de uma consulta sobre ela. Os dados existentes sempre estarão atualizados, refletindo o quê? Os dados reais das tabelas. Então, você criou uma view. As tabelas do banco estão sendo utilizadas normalmente. Então, a qualquer momento que você executou aquela view, você deu um select na view, por exemplo, ela vai te trazer os dados atualizados. Ela não é uma tabela, né, criada e armazenada fisicamente lá no banco. Ela é o quê? Moçada, tá difícil, hein? Beleza? Bom, como é que funciona uma view? O funcionamento da view é bem parecido com uma tabela, com uma relação, uma entidade. Tá? Então, você consegue utilizar os comandos select, você consegue utilizar os comandos DML, né, insert, update, delete, para fazer qualquer tipo de manipulação de dados. A vantagem é que ela tem algumas restrições. Tem views que são criadas apenas para leitura, tem outras que são criadas permitindo fazer insert, update, delete. Lembrando que, quando você criou a view, ela cria uma tabela virtual e, naquele momento, você vai trabalhar com aquela tabela virtual. Você não está trabalhando com as suas tabelas que estão armazenadas no banco. Então, se você quer fazer cálculos temporários, a view é uma maravilha, tá? Porque você consegue fazer insert, update e delete. É óbvio que todas as instruções da DML têm as questões das restrições e quebras de integridade, né? Os relacionamentos do próprio banco. Então, todos eles têm que ser respeitados, igual acontece com as tabelas normalmente. Bom, este objeto tem suas linhas e colunas calculadas dinamicamente através de um select pré-estabelecido. Cada vez que solicitamos, ele vai lá, roda uma subconsulta, né, um select pré-estabelecido,
e te dá o resultado. E aí, você pode executar isso no formato de um mode select, para chamar, ou utilizando algum comando da DML. Por que utilizar views? As views nos possibilitam mais que simplesmente visualizar os dados. Elas podem implementadas também com algumas aplicações de restrição. Olha, eu crio uma view para uma tabela de RH, por exemplo, e aí eu vou fazer uma restrição. Você só vai conseguir ver os dados lá dos funcionários que não são gerentes. Então, gerentes, diretores e presidente. Não quero que você veja do alto escalão. Então, eu vou colocar uma restriçãozinha lá. Tá? Bom, continuando. O legal das views é que você tem condições de fazer questão de restrição. Tá? Um exemplozinho, seu departamento de vendas não precisa saber ou ter acesso a uma coluna que contém valores, dados. Tá? Então, você pode tirar dali a coluna de salários, você pode restringir linhas, igual eu acabei de dar o exemplo, só vai aparecer as linhas onde o funcionário não é gerente, não é presidente, não é diretor, por exemplo. Você pode fazer restrição de usuário por domínio. O que é o domínio? Domínio é o tipo do dado. Então, você pode fazer restrição pelos tipos de dados também. Coluna numérica, coluna de strings e por aí. E aí nós temos mais um atrasado. Moçada, na boa, esses atrasos seus entrando na aula me mata com a edição disso aí. Mas tá bom, vamos que vamos. Bom, continuando. O que mais que justifica, né, a utilização das views? Eu posso associar, por exemplo, vários domínios formando uma única entidade. Tá? Então, eu posso ter vários joins, né, encapsulados numa view e montar uma tabelona, uma view composta, né, com várias relações. O que mais que eu posso fazer? Agregar informações em vez de fornecer detalhes. Então, eu posso criar uma view, o código vai ficar escondido, né, meu código da view, eu compilei aquilo lá, e o máximo que o usuário vai conhecer para executar da minha view são as colunas que eu permiti. Tá? Então, eu consigo ocultar o código e deixar ele utilizar apenas para alguns tipos de utilização, né? Não de forma geral, e ele não precisa conhecer o script que eu criei. Dessa forma, eu posso dar uma otimizada com relação a nome de colunas, nome de tabelas, e, ao mesmo tempo, por segurança, eu não preciso deixar isso aberto para o usuário comum. Ele não precisa saber quais as tabelas que eu tenho, os nomes das tabelas, relacionamentos, por aí vai. Tá? Então, a gente também economiza tempo com retrabalho, você não precisa ficar escrevendo toda hora. Você criou aquela view e ela está criada o objeto, você dá permissão, e aí qualquer usuário que tem essa permissão vai conseguir acessar ela. Tá? Ah, mas precisou fazer uma alteração. Você só altera e compila de novo e pronto. Você não precisa estar mexendo nela o tempo todo ou passando script para alguém executar. Tá? Velocidade de acesso à informação. Tá? Então, uma vez compilada, o seu record set, ou conjunto de dados, ele é armazenado numa tabela temporária, virtual. Então, você tem aquilo lá meio que guardado já, você não precisa estar criando em tempo real toda vez. Bom, dá para mascarar a complexidade do banco, que eu acabei de mencionar, né? O usuário comum não precisa saber como é que tá, como é que foi criado o seu banco, qual a complexidade, os tipos de domínios e como é que funcionam os relacionamentos entre as tabelas. E, por outro lado, simplifica o gerenciamento de permissão de usuários. Você não tem que estar, né, dando permissão a tabelas para o usuário tentar escrever scripts através de select. Você simplesmente cria ali as suas views e manda embora. Outra vantagem é que ela organiza os dados a serem exportados, por exemplo. Eu crio uma view de exportação. Então, eu tenho uma base de dados
já conhecida, e aí eu preciso exportar alguns dados para um parceiro, para um fornecedor, e aí, em vez de ficar deixando o script, ou escrevendo o script, ou procurando o script para rodar, sei lá, essa exportação de dados acontece, sei lá, toda semana. Eu tenho que atualizar aí as informações para o meu fornecedor de matéria-prima, por exemplo. E aí a gente tem um link aí, um compartilhamento, utilizar a mesma rede para dar uma agilizada nas coisas. Eu não tenho que ficar, né, procura script, põe para rodar o script, ou deixa para alguém rodar, ou algo do tipo. Eu já tenho uma viewzinha criada lá. E se essa view é um objeto, está compilado? Tá, maravilha, eu ponho ela para rodar automaticamente, tá dentro de uma trigger. Então, tem várias vantagens em se usar as views. Bom, vamos falar um pouquinho de sintaxe. Como é que funciona a sintaxe para me escrever uma view? O comando para criar objetos é o create, tá? Então, o comando padrão. Eu tenho o or replace, que eu posso utilizar ou não. Tudo que está entre colchete aqui não é obrigatório, então é opcional, posso utilizar ou não. Se eu der só o create, ele vai criar uma view. Se essa view já existir, uma view com esse nome, ele vai dar um erro e falar, esse objeto já existe. Se eu colocar create or replace, mesmo existindo, eu vou atualizar essa view, vou substituir ela pelo código que eu estou compilando nesse momento. E eu tenho a cláusula force e no force. O padrão é no force. Então, se eu não colocar nada, ela está seguindo o padrão no force. Mas se eu colocar force, ela vai criar essa view, mesmo que eu não tenha alguma tabela, né, que faça parte aqui da minha subquery. Então, eu estou criando aqui um código, nossa, mas eu precisava criar uma tabela nova aqui né, para ajudar nisso aqui, mas não tem essa tabela ainda. Não, beleza, vou acabar de criar aqui, já vou compilar, e aí depois eu crio essa tabela, ou então essa tabela vai ser criada dinamicamente no momento antes de executar a minha view. São N opções, né? De acordo com a necessidade do trabalho onde você vai aplicar, você tem que saber de todas elas. Então, o force é para forçar a criar uma view, mesmo que ela esteja utilizando uma tabela, e essa tabela não exista na sua base de dados. Tá? Ou às vezes ela existe na sua base de dados, mas o usuário que vai rodar, ou você que está ali utilizando, não tem uma permissão. Então você tem que usar o force para depois conseguir essa permissão, ou talvez precisar criar essa nova tabelinha aí. Bom, eu tenho create, or replace, ou force ou no force, o comando view, que vai definir qual que é o objeto, e aí eu tenho o nome da view. Depois do nome da view, eu posso criar alias. O que é alias? É colocar apelidos, tá, para as minhas colunas da minha subquery. Então, eu posso fazer assim, criar os apelidos. Então, na hora que a minha view criar lá, que o cara der um select da minha view, não vai aparecer lá, por exemplo, na tabela de empregados, o nome da coluna, né, o nome do campo que foi criado. Vai aparecer lá o alias que eu criei. Mas Fred, é quase a mesma coisa daquele as lá depois do nome que eu quero mostrar no select? Exatamente. Só que nesse caso aqui, o usuário não precisa escrever lá select, qual que é o campo e o apelido dele. Ele simplesmente dá um select asterisco from nome da sua view, e ele já traz com o apelido lá que você colocou para cada coluna e as informações. Outro lugar que dá para me escrever esse alias é do jeito que vocês já conhecem. Eu escrevo o campo na subquery aqui, e na frente eu ponho as e o apelido dele. Depois da subquery, que é um select, tá, eu tenho mais duas opções. O if check option, tá, que eu vou criar o quê? Uma constraint, tá, um ponto de checagem para me criar uma restrição. E a outra opção de restrição é o if read only. Aí eu deixo ela somente leitura. Então não daria para me utilizar ela com insert, com update ou com delete. Só consigo utilizar essa view com select. Ok? Bom, o or replace significa isso, o no force, bom, já passei isso para vocês.
mas está documentado aí, se alguém precisar fazer a leitura. Bom, vamos para os exemplos, que eu acho que é aqui que a gente aprende mesmo. Bom, nós vamos utilizar aquela base de dados do departamento, tá? É a mesma base de dados que a gente usou na nossa prova P1. Eu achei mais tranquilo para que, né, tá fresquinho aí, vocês trabalhando aquele modelo físico lá, então fica mais fácil da gente dar os exemplos. Volto a frisar para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, eu não estou olhando o chat. Dá um alô aí para mim que eu dou uma paradinha e olho lá o chat. Bom, vamos lá. Então aqui a gente vai criar uma viewzinha simples, tá? Uma viewzinha tranquilinha, sem nenhum tipo de restrição. Então tá até escrito aqui, ó, para quem for apenas ler os slides, a view v_func. Opa, não é esse cara não, v_emp, tá? Tem um errinho aqui que a gente precisa alterar depois. Ela foi criada baseada na tabela de funcionários, que não é também funcionários, é empregados, e essa view não possui qualquer restrição. Tá? Então, se vocês se lembram daquela base de dados departamentos, tá aqui as tabelinhas, ó. A tabela de empregados, empregado projetos, dependentes, departamento salas, gerência de departamentos, projetos e salas. Então, as únicas tabelas que eu tenho aqui são essas, né, da nossa base de dados departamentos. E aí, o que, que essa viewzinha aqui faz? Ela simplesmente lista para mim todos os campos da tabela empregados. Tá? Então, é um selectzinho, onde vai trazer tudo da tabela empregados. Ah, Fred, mas uma view dessa aí nem justifica. Não, moçada. É só para vocês aprenderem a sintaxe, como é que funciona. Aos pouquinhos a gente vai dando exemplos mais práticos. Então, se eu fizer isso aqui lá no banco, e mandar compilar, ele vai criar um objeto view. Eu tenho essa view criada aqui já. Vemp, tá ela aqui, ó. Já existe esse objeto. Se eu rodar aqui, não vai dar erro nenhum. Por que não vai dar erro? Porque eu estou utilizando o create ou o replace. Se eu tirar o or replace, o que vai acontecer? Ele vai falar que essa view já está criada. Tá? Mas eu posso vir aqui também, ó, marcar minha view, botãozinho direito, e vou eliminar. Então, eliminei, ó, essa view foi eliminada. Beleza. Tá lá, foi eliminada, eu já não tenho ela mais aqui. Tá? Atualizar aqui, não tenho mais ela. É a mesma coisa de eu dar um drop, view e o nome dela, tá? Dá para fazer via mouse e dá para fazer via linha de comando. Então, se eu executar ela aqui, view vemp criado. Se a gente vier aqui pedir para atualizar, ó, tá ela aqui criada de novo. Fred, como é que eu faço para ver o código da minha view? Você pode ir lá e abrir o objeto. Se eu clicar aqui, ó, vemp, tá lá minha view. Ele abre igualzinho uma relação, ou uma tabela. Por quê? Porque a hora que eu criei a view, ele cria uma tabela virtual e tá ela aqui, ó. Se eu vier aqui em dados, ó, tá aqui, tudo aqui. Só que tá com os mesmos dados da tabela de empregados. Por quê? Porque minha view simplesmente deu um select. Se eu tivesse criado uma view, vamos lá. Vamos aqui na view e vamos no código dela. SQL. 1, 2, 3 e... vai no câmbio. Ah, não, o notebook não trava, não. Não faz passar vergonha, não. Ó, funcionou. Ele me dá aqui o código que eu utilizei para criar. Tá vendo? Ó? Create, ó, replace. Mas aí ele me coloca aqui o nome do usuário que eu estou usando, nome da view, os campos, tá? E o que eu rodei. Simplesmente um select, tá? De tudo da tabela de empregados. Bom, se eu vier aqui, ó, aquela
viewzinha lá com todos os empregados. Ah, eu quero que a minha view funcione, porém, eu não quero todos os dados da tabela de empregados. Eu quero os dados da tabela de empregados onde o pessoal seja do sexo. Vamos chutar lá o masculino. Vamos ver se tem alguém lá desse sexo aí, né? Aí eu vou compilar ela de novo. Opa, beleza, foi criado novamente. Então atualizou já. Então se eu vier aqui, ó, ela vai. Vamos fazer um refresh. Alô? Alô, alô. Vamos fazer um refresh. Toma água, né, enquanto faz refresh. Vamos, meu garoto. Será que travou? Será? Olha o chat aqui. Não, ninguém falou nada ainda não. Vai, neném, deixa eu sair daí pelo menos, então. Bom, o que, que ele vai fazer? Vai atualizar e vai aplicar aquela cláusula where. Então ele vai me dar a mesma tabela com as mesmas colunas, porém só com as linhas onde o sexo seja igual a n, tá vendo? 1, 2, 3. Só esses três campos. Só essas três linhas, né? Esses três registros. Ó, vamos ver se ele. Vou dar um tempo para ele. Beleza? Então, qual que é a ideia, qual que é a vantagem da Vue? É você estar montando, né, um código, um script para atender alguns usuários. Tem muita gente que utiliza a Vue como relatório, tá, moçada? Então, para cada relatóriozinho que você precisa gerar lá, você cria uma viewzinha e aí manda bala, deixa ela lá pronta. Até porque você pode, né, utilizar ela aplicando até condição. Você pode chamar select, as colunas se você quiser, ou todas, from, nome da view, e aí você pode aplicar filtros lá dentro, where, e por aí vai. Dá para você tratar ela como se fosse uma relação, até porque é uma relação, é uma tabela virtual. Então você consegue fazer praticamente de tudo com ela. Bom, outro exemplozinho, só que esse exemplozinho aqui, ó, nossa, eu estou deixando esse funk aqui. Eu estou com um funcionário no lugar de empregado na cabeça, hein, galera? Vamos ter que trocar isso aí para ficar bonitinho. Então vocês vão rodar isso aqui e vão me xingar tudo. Pô, Fred, o negócio seu não funciona. Bom, EV EMP Consulta também foi criada baseada na tabela de funcionários, só que aqui, ó, ao contrário daquela viewzinha anterior, essa aqui tem uma restrição, tem uma constraintzinha. Tá? Ela só aceita leitura. Vamos ver se o banco liberou aqui. Eita, braba a coisa, hein? Não está respondendo. Será? Será? Ó, vamos fechar o programinha aqui. Beleza, vamos abrir o cara de novo.
Opa, vamos lá. Minha base de dados P1, da nossa provinha P1. Opa, show de bola. Minhas tabelinhas estão aqui, tá? Então, ó, minha tabelinha de empregados está aqui. Os dados estão aqui bonitinho. Joia? Então, deixa eu ver se as views estão aqui ou se eu perdi alguém. VM está aqui. Beleza. Bom, já que a VM está aí, vamos brincar com ela um pouquinho. VEMP. Vamos dar uma brincada com a bichinha aqui para vocês verem como é que a bichinha funciona. Bom, eu posso dar um select normal, né? VEMP, bonitinho. Ele vai me trazer aqui todo mundo. Notem que ela já está atualizada, tá? Aqui a gente estava vendo aqui, tá vendo? Ó, seria todos os empregados. Nós fizemos uma atualização lá para pegar quem? Sexo igual a M. Então, o código da minha view, ele foi compilado bonitinho, eu só não consegui atualizar ele para mostrar, mas o código foi atualizado, foi compilado. Então, ele trouxe aqui só, né, dei um select asterisco from o nome da view, ele me trouxe aqui com sols com a letra M. Então, se eu vier aqui, ó, e pedir a minha view, né, vou vir aqui na minha view, ó. Aqui estão os empregados, está todo mundo lá. Então, fiz um recorte lá através da view, criei uma outra tabela, né, uma tabela virtual, com o nome de V underline emp, V de view ou visão, e emp de empregado. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um update. Então, posso fazer um update, posso fazer um insert, posso fazer um delete. O delete só não vai funcionar por uma coisa. Se eu der isso aqui, ó, delete, vamos deletar V underline emp. Deletar essa view aqui, ó, V underline emp. Opa! Não deixou apagar minha view. Por que não deixou apagar minha view? Não tem nenhuma restrição. Restrição de integridade. Eu comentei com vocês que, né, todos os comandos DML sofrem restrição de integridade. E qual que é a integridade violada? Olha ele me falando aqui, ó, registro filho localizado. É até interessante porque registro filho não é porque é da tabela de dependentes, não, tá? É porque é um registro filho mesmo. Agora, o legal é que, pelo nome da foreign key, ó, dependente, underline, empregado. Essa pessoa aqui, não, esse empregado aqui não pode ser deletado. Por quê? Porque ele tem dependente. Então, aqueles três, se eu der aqui um select na minha view de novo, tá vendo essas três pessoas aqui? Todos três possuem dependente. Então, se eu tentar dar um delete, eu não vou conseguir. Ah, será que é os três mesmo? Posso dar um delete aqui e fazer isso aqui, ó. Where, sei lá, empregado, vamos para o código. Empregado igual a 1, que é esse cara aqui, o Cláudio Henrique. Vamos tentar apagar só o Cláudio Henrique. Será que ele tem independente? E mesma foreign key. Então, se eu vier aqui na minha tabela de dependentes, cadê? Funcionário de número 1, tá aqui, ele tem um dependente. Tá? E o nome do dependente dele é o Milton Rezende. Ok? Bom, então, não consegui usar o delete. Mas não foi por causa de restrição na minha view. Foi por causa de restrição aonde? Restrição de integridade. Tanto que se eu quiser fazer um update aqui, ó, vou mudar o sexo de... Sexo não, né? Porque é exatamente o que a minha view mostra. Vamos mudar aqui, sei lá, CPF. Vamos mudar o CPF do cara lá, do empregado 1. 1, 2, 3. Não, vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Beleza? Vamos rodar aqui a nossa view de novo, só para ver como é que tá. Tá aqui os três, ó.
Bonitinho. O cara aqui é o 1. Empregado. É o 1, tá aqui, ó. O CPF dele é o 26. Eu vou mudar ele para 0, né? Porque parece que o campo é numérico. Vamos ver? Vamos ver que tipo de dado que é. CFE number. Então, o campo é numérico. Se o campo é numérico, precisa estar de 0 na frente. Basta um 0. Então, update na minha view, vempty, campo CPF igual a 0, do empregado 1. Então, vamos lá. Ó, uma linha atualizada. Se eu der um select aqui na minha view, ó, empregado 1, CPF 0. Beleza? Empregado, dados, CPF do 1, 26. Ou seja, eu estou alterando na minha tabela virtual. Ok? Beleza? Então, se eu não tenho nenhuma restrição na minha view, eu consigo aplicar os DML da vida. Só não consegui deletar por quê? Porque causa de integridade. Se esse cara lá não tivesse dependente, ou se eu matar o dependente dele e depois ele, vou conseguir deletar sem problema nenhum. Ou então, se eu configurar aquilo lá, né, com a referência, através do cascade da vida, também vou conseguir limpar. Bom, eu tenho aqui uma view agora, somente leitura, com a constraint with read only. Se eu tenho o if read only, ela só me deixa fazer o select, tá? Então vamos fazer um testezinho aqui. A gente já tem ela criada, ó, vemp underline consulta. Aqui a nossa viewzinha é ela mesmo, é vemp underline consulta. Se eu pôr ela para rodar aqui, a primeira a gente vai dar um select nela. E aí ela me trouxe aqui, ó, bonitinho. Ah, eu gostaria de ver ordenado pelo empregado. Opa, order by. Então, pela primeira coluna aqui do empregado. Vamos ordenar ela bonitinho. Oh, e aí vem aqui pelo código do empregado. Beleza. Eu tenho aqui todos esses registros. E aí vamos imaginar que eu quero fazer um update. Vem consulta. Que não existe ela não. Existe sim. Vem consulta. Eu vou alterar vemp. Vou dar um update em vemp. Consulta 7. Sexo igual a M para o empregado 7. Empregado 7 é o Jovelino Oliveira. O campo sexo dele aqui está com Q. Não sei o que significa, mas tá lá. Vemp consulta. Será que eu escrevi errado, gente? Vemp consulta. Acho que já identifica, já não? Ele está dando um errinho aqui. Às vezes a gente copia do PDF, entendeu? E aí vem um caracterezinho esquisito que ele não conhece. Deixa eu só tirar os espaços aqui e depois a gente insere bonitinho. Ah, é o Davi aí, já matou aí, é o update. Matou? Ah, update. Nossa senhora! Uhul! Beleza, hein? Boa, Davi. Ainda tá faltando o Ezinho aí, viu, do update aí, viu? É, eu tô sofrendo com esse cara, hein? Ah, danado. Ó, vou até mandar ele de novo. Underline consulta. 7.
sexo, coloquei ele igual a M, where, campo empregado, igual a 7. Nosso amigo Jovelino de Oliveira vai mudar de sexo, vai sair de Q para M. Opa! Deu um errinho. Qual que é o erro? Tá aqui ele me xingando. Ó. Não é possível efetuar uma operação de DML em uma view somente para leitura. Não tem jeito, meu camarada. Então, moçada, se eu estou com uma view com a constraint read only, ou seja, com somente leitura, eu só consigo fazer select. Beleza? Bom, eu tenho aqui agora uma viewzinha com outro tipo de restrição, outra constraint. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei uma condição e coloquei uma constraint. Se eu tivesse colocado só a condição, ela ia me trazer aqui, no caso, só os empregados com sexo igual a F, e eu poderia aplicar qualquer tipo de DML, o que fosse, em cima do que viesse. Agora, eu posso fazer é colocar um ponto, né, um checkpoint da vida, através do check option constraint, e aí eu falo que tipo de constraint que eu quero criar. Ah, eu vou criar um constraint de nome emp underline sexo em cima da cláusula where. Então, se eu coloquei o if check option constraint, o nome da constraint que eu colocar aqui é exatamente a condição da cláusula where. Então, eu só vou conseguir fazer DML em cima da condição da cláusula where. O restante fica só como somente leitura. Beleza? Opa, passou, foi a coisa inteira. Vamos ver como é que está isso aqui. Com a minha view aqui, ó. Vou criar uma view com esse nome. Todos os campos da tabela de empregados, porém eu só vou listar que sexo seja igual a F. E aí eu crio uma constraint aqui, ó, para que eu delimite. Eu só posso fazer instrução DML em cima da minha cláusula where, se atender a cláusula where. Então, ó, eu procurei dar uma explicadinha aqui, ó. Essa view, a vsexamp, foi criada baseada na tabela de empregados, e essa view possui a cláusula WeCheck Option, onde foi criada uma constraint com esse nome aqui, e essa constraint se baseia no que está na cláusula where, que é essa cláusula aqui, ó, sexo igual a F. Que neste caso só irá recuperar as linhas onde o sexo seja igual a F. Com a constraint emp sexo, significa que as operações de DML, ou seja, insert, update e delete, só poderão ser aplicadas onde o sexo seja igual a F. Se a gente brincar aqui um pouquinho, se eu der um select nela, ela vai me trazer, só tem uma, né? Se eu der um delete nela, ela vai permitir. Ia, né? Não por causa do... Quer ver? Vamos limpar aqui. Não por causa do meu checkpoint, mas por causa da minha restrição de integridade, tá? Que é o de dependente. Esse usuário aqui, o pessoal lá tem os dependentes. E se eu quiser fazer um update, tá? Vou trocar lá o update, tá? Vou colocar o CPF de todo mundo lá do sexo feminino, um update igual a 10, ou CPF igual a 10.
Então tá lá. Se eu tivesse mais linhas, eu estaria fazendo, né, alterando de todo mundo lá. Só em cima daquele checkpointzinho lá da vida. Eu tenho ainda, né, mais alguma opção. Aqui eu estou trabalhando a parte dos apelidos. Tá? Ah, Fred, para que serve o apelido? Bom, às vezes você tem uma tabelinha. Um exemplo simples é o nosso. Empregado, nome, data de nascimento. Fica mais fácil para mim escrever COD, que é o código do empregado, em vez de escrever empregado, nome, mantive o mesmo nome, em vez de DT nascimento, eu coloquei só o NASC da vida. Então, o que isso aqui faz? Em vez de mostrar, por exemplo, empregado, nome e data de nascimento e os dados, nesse caso aqui, notem que eu não estou mostrando todas as colunas, ele vai mostrar o código, o nome e o NASC. Tá? E aí os dados. É uma forma de se fazer a questão do apelido, de renomear a coluna. Até porque, às vezes, você está criando uma view para um usuário comum. Às vezes, o cara quer um relatório e ele vai rodar esse relatório através de uma aplicação, e aí essa aplicação, em vez de estar lá escrito um código SQL, que às vezes o próprio programador não conhece toda, né, toda a complexidade da base de dados, você já cria para ele lá uma view e fala, ô meu amigo, dá um select aqui nesse nome aqui, ó, ele não precisa nem saber se é uma view, se é uma tabela, o que é. Que vai rodar e mostrar aquele relatório. Então você simplesmente passa aquilo lá e deixa fechado. E o legal de você renomear as colunas é que para o usuário comum vai aparecer lá o nomezinho bonitinho, diferente de alguns nomes que a gente acaba utilizando. Como, por exemplo, algumas tabelas do próprio Oracle, tem lá, né, tanto de caracteres estendidos, nome de usuário, com C, cerquilha, e por aí vai, você simplesmente põe um nome padrão lá, ou o seu banco de dados é de uma empresa multinacional, está todo em inglês, e aí você simplesmente coloca lá bonitinho para traduzir para o português e dá uma aliviada para o pessoal aqui que utiliza a mesma aplicação, né, na filial do Brasil. Então dá uma facilitada na vida. Então, se você pegar essa criança aqui, e rodar ela traz lá bonitinho, código, nascimento. Se eu quiser mostrar tudo que tem lá, eu posso colocar assim, ó, asterisco, mostrar tudo que tem lá. E mesmo assim, vai mostrar com o apelido que eu coloquei lá na minha criação da minha view. Fred, eu poderia colocar aqui, ó, empregado oh, meu Deus, está no PDF, né? Empregado código, nome, não precisa, data de nascimento poderia, não tem problema nenhum, não. Só que na hora que você fosse rodar aqui a sua view, se você fizesse isso aqui, ia aparecer tudo bonitinho. Agora, se você fosse colocar apenas alguns, por exemplo, só o código e a data de nascimento, você ia ter um probleminha porque você não ia identificar quem são essas colunas. Porque o apelido seu está só lá dentro da subquery que você criou. Ok? Então é só pensar nisso aí e ver qual que é o melhor cenário para estar utilizando. Ô Fred, Opa! você fez lá também uma ordenação dentro da view, depois você pode fazer ordenação no select diferente? Você Por exemplo, quando fala... você montou a view, você pôs lá um order by empregado lá, por exemplo, né? Aí quando eu for fazer o select, eu posso fazer meus order by em cima da view lá normal, né? Isso Pode, pode. Por exemplo, aqui, ó. Nessa view aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu não tenho order by. Select certo. from, não tem nada. Mas se eu vier aqui, ó, e dar, ó, eu quero mostrar só esses dois códigos lá, e eu quero
Order by por data de nascimento, por exemplo. Oh, meu Deus, hoje eu estou digitando que é uma grandeza. Ele vai lá e ordena para mim normal, tá? Então, é assim, você pode criar o código dentro da sua view e compilar. Agora, a forma como, né, você criou o código e compilou, aquilo lá vai gerar uma tabela nova, uma tabela virtual. Aí, as formas, como o usuário quiser trabalhar com aquela tabela, você deixa ele usar à vontade. Ele pode utilizar select, colocar lá order by, group by, pode agrupar, pode aplicar fórmula, igual ele faria um outro select normal. É como se você criasse uma tabela específica para aquele cara lá e entregasse ele para trabalhar. Como aquela tabela não é a tabela que precisa ser, não deveria estar dentro do seu banco, você vai utilizar ela de vez em quando para fazer, sei lá, algum cálculo, algum recorte, né, dentro de algumas tabelas, você cria aquilo lá e deixa trabalhar à vontade. Então, ele consegue fazer tudo em cima daquela tabela, tanto Celeste quanto DML. Aí também vai depender se você vai liberar para ele ou não os comandos do DML. Aqui um exemplozinho do force, tá? Então, se eu vier lá e forçar a criação dessa tabela aqui, dessa view aqui, ó, ver grupo. Se vocês olharem aqui, eu não tenho essa tabela aqui, grupo. Ou, sei lá, ver grupo, ver teste. Ver teste. Eu não tenho essa tabela aqui, ó. É select, grupo ID, descrição, from, tabela, grupo. Não existe essa tabela grupo aqui nas minhas tabelas, tá vendo? As que eu tenho são só essas aqui. Então, teoricamente, eu teria um erro. Tabela teste. Então, tem que ter um erro aí. Não existe essa tabela. Mas se eu forçar, ó, tá criado. Tá vendo? Ele colocou aqui para mim, ó, tabela indefinida. Esse cara não existe. Mas ela tá criada. Por quê? Porque eu forcei. Tá? Então, a hora que você precisar trabalhar com ela ou alguma outra coisa, o ideal é que você crie essa tabela para que você possa estar trabalhando. Mas, se você aplicou o force, ele vai forçar a criação dela. E eu tenho aqui o que o pessoal costuma chamar de view complexa. A partir do momento que sua view começa a trabalhar com mais de uma tabela, ela passa a ter uma view complexa. Por que ela é uma view complexa, dita complexa? Porque você está precisando, por exemplo, na hora que você compila ela, ela armazena aquilo lá no seu dicionário de dados, e toda vez que você precisa trabalhar com ela, ela vai atualizar automaticamente, baseado nas tabelas que estão fornecendo aqueles dados para ela, e aí você tem uma complexidade maior do que se trabalhar com uma tabela única, né, e simplesmente dar uma filtrada dentro dela. Então, qual que é a diferença? Praticamente nenhuma. A diferença é lá na sua subquery, tá? Porque aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com a tabela de empregados e dependentes. Se eu fizer isso aqui, ó, acho que já tem essa danada lá, né? Empdep. View Empdep. Temos a View Empdep. Então, se eu der um select, asterisco, from emp, e underline emp. Não tem o V mesmo não, hein? Esqueci do V. Opa. Empdep. Notem que ele já mostra uma tabelinha no íconezinho aqui com um óculosinho, né? De visão, de view. Então, Empdep. Beleza? Se eu rodar aqui. Bom, tá lá. Código do funcionário. Qual que é o nome do empregado e qual que é o nome do dependente. Não existe esse campo código, tá? Mas por que ele apareceu aqui como código? Simples.
porque em vez de colocar o apelido aqui em cima, eu coloquei aqui dentro do select. Tá? Então, empregado, ponto empregado, que seria o código do empregado, eu chamei de código. Então, em vez de utilizar o alias aqui, na própria view, eu utilizei dentro da subquery. Beleza? E consigo fazer, né, qualquer DML com ela, não coloquei nenhum tipo de restrição, então aqui eu consigo fazer qualquer DML. É óbvio que obedecendo às restrições normais. Se eu quiser apagar um empregado, eu não vou conseguir apagar ele, por quê? Porque eu tenho um dependente, então eu tenho um relacionamento lá, e aí ele não vai deixar eu fazer esse tipo de operação. Bom, a gente tem outro tipo de view que nós não vamos trabalhar, que é o que a gente chama de consulta armazenada, ou a famosa view materializada. O que é uma view materializada? É uma view que é gerada fisicamente. Ela é uma tabela temporária, tá? Que a partir de uma primeira consulta, ela mantém os dados ali obtidos através dela e leva em consideração outras consultas que poderão ocorrer. Então, ela não é totalmente virtual, ela está armazenada. Então, o que acontece? Como você tem algum tipo de armazenamento, você tem que trabalhar com estratégia eficiente, por quê? Por causa da atualização dessa tabela. A tabela virtual, ela só vai acontecer a atualização na hora do uso. Uma tabela view materializada, ou seja, armazenada, o que vai acontecer? Toda hora que tiver uma atualização nas tabelas, ela também tem que ser atualizada. Então, só se faz esse tipo de utilização quando você precisa de uma tabela gigantesca, né, uma data warehouse da vida, uma tabela gigantesca. Por quê? Porque senão você vai gerar muito tráfego no seu banco. Porque toda vez, imagina que essa tabela tem, que essa view materializada pega dados de 200 tabelas. Cada vez que uma tabelinha dessa sofrer uma alteração, uma inserção, uma deleção, qualquer coisinha, essa view materializada vai ter que ser atualizada. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai, né, gerar um tráfego muito intenso e não justifica, né, a utilização dela. Então, como a gente não tem como trabalhar com tráfego muito intenso, a gente está usando só o XEzinho da vida, né? A gente não vai trabalhar com ela. Então, ela é mais aplicada quando você tem uma realização de cálculo, né, em tempo real, a pessoa trabalhando com business intelligence, então você costuma trabalhar com algumas views materializadas. Tá? Então, é um recurso de ambiente de data warehouse, um negócio mais parrudo. Beleza, moçada? Ô Fred, Oi? só uma pergunta. Essas views quando são criadas aí, elas... Como que funciona? É só quando é solicitada que elas montam lá o resultado e te entregam? Ou de alguma forma isso fica armazenado ou Ela não? já fica armazenada no banco no dicionário de dados. Ah, tá. Ela não fica armazenada lá dentro. Você tem um objeto, e aí você armazena no dicionário de dados. Ela foi acionada, ela já está praticamente pronta. Se não tiver atualização nenhuma, de imediato ela já te traz. Agora, Entendi. se tiver alguma atualização, ela faz em tempo real e te traz o resultado. Legal. Beleza? Bom, eu Beleza. trouxe aqui para vocês também alguns exemplos do próprio Oracle. Então, às vezes, o que acontece? Eu mesmo com o usuário DBA, esse usuáriozinho que eu estou usando aqui, ó, do AP1, eu não estou usando o usuário System, eu estou usando o usuário C# P1. Então, eu criei ele, entrei com a nova conexão com ele, e aí eu estou usando o C# P1. Só que para mim ter permissões de criar tabelas e outras coisas, eu tenho que ter um perfil legal. Vocês aprenderam a criar perfil, dar um grant, lá os roles e tal, mas tem um pronto que se chama DBA. Tá? Então você pode dar um grant DBA para aquele usuário, então o cara já é DBA naquela conexãozinha dele ali, naquela parte, naquela base de dados dele, que é o que eu estou usando aqui.
E aí, mesmo eu com permissão de DBA, a Oracle, ela tem algumas views, e aí a gente não sabe se isso é uma tabela, se é uma view, ou o que que é. Mas é uma view. Se você olhar na documentação do Oracle, você vai ver que é uma view. Mas ela funciona para todos os DBAs, por exemplo, como se fosse uma tabela. E aí eu nem preciso saber quais os dados, como é que ela foi composta. O que me interessa é, essa primeira, por exemplo, é saber como é que está ali os meus data files, armazenados fisicamente, onde é que estão meus arquivos. Então eu simplesmente rodo um select em cima de uma view do próprio Oracle. E aí se eu rodar isso aqui, ó, nem preciso ter permissão de sys, não. E isso é acessado em tabelas que só o System ou o sys, né, ou o sysdba tem acesso na base de dados, nas tabelas fixas do próprio Oracle. Então, o que, que acontece? Forneço uma permissão menor do que a total, né, e deixo o cara trabalhar. Então, eu preciso saber onde é que estão meus arquivos, meus data files. Fisicamente, eu quero saber o nome do arquivo, a blocagem, quantos blocos tem e em qual tablespace. Então, eu posso fazer isso e rodar em cima dessa view aqui, ó, DBA Data Files. Então, se eu rodar ela aqui, ó, mesmo sem estar logado com o usuário, né, o sys ou system, está aqui, ó. O que eu tenho está lá, ó, dentro dessa pasta, app, frg01, product, hora.xe, system1.dbf, sysout.dbf, undo.dbf e users.dbf. Em qual tablespace? Tablespace system, o arquivo system, sys auxiliar na sysout, o undo, né, para fazer aquela voltar né, o restore da vida, aqui na TBS1 undo, e os usuários dentro da minha tablespace users. Eu posso fazer isso também em outras tablespaces, por exemplo, tabelas. Eu tenho uma viewzinha, DBA Tables, que aí ele traz para mim todas as tabelas. E aí, moçada, eu não estou trazendo só as tabelas que eu tenho aqui na minha base. Se fosse para mim trazer só as tabelas que eu tenho na minha base, eu poderia fazer uma outra view personalizada só para a minha base. Nesse caso aqui, não, eu estou trazendo as tablespace e o nome das tabelas, de todas as tabelas lá do Oracle. E aí está todo mundo aqui, ó, tablespace out. Quais as tabelas que eu tenho lá dentro? Está vendo que são nomes que o usuário comum não tem necessidade de ficar sabendo. Então, eu coloco lá alguns apelidos, monto a minha tablespace para não dar muita permissão para esse cara, escondo elas, você não sabe onde é que está. Se você vier aqui nas minhas views, essas views não estão aqui, não tem essas tabelas aqui, e aí, através de permissão, eu estou vendo as views lá do usuário sys. Tá? Todo mundo aqui, ó, table space name e suas tabelas. E não são poucas. Tudo tabelinha de sistema. Vocês vão ver que delícia na hora da gente administrar tudo isso aí. Beleza? Beleza. E aí eu tenho também aqui, ó, a minha view de usuário. Então, se eu vier aqui, ó, quero saber qual que é o username e a data que vai expirar, né, desse usuário. Só que aqui eu coloquei uma condiçãozinha, ó, quero saber quem vai expirar a partir do ano de 2021. Ou então, eu posso simplesmente vir aqui, ó, select, asterisco, from, o nome da minha view, DBA, underline, users. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, public, sys. Então, são views que você cria. Você pode deixar uma pública, você pode deixar outra só para o sys. Você consegue trabalhar muito bem com permissões. Então, se eu fizer isso aqui, ó, notem que tem usuários de todos os tipos aqui.
Inclusive, olha a quantidade de colunas. Então, às vezes, você não vai liberar esse tipo de coisa para o usuário comum, então você precisa restringir. Por exemplo, esse aqui foi eu criei para a nossa prova P1, esse aqui eu criei para o nosso trabalho 5, e assim sucessivamente. Então, eu conheço a view, é o que ela me traz. Então, dentro dela, eu posso fazer o que eu quiser. Eu quero saber quais são os usuários que vão expirar, né, com data de expiração, eu vou precisar trocar a senha no ano de 2021, a partir de 2021. Ele filtra para mim e me trouxe o system, que eu criei com a instalação, vai expirar 17/10, nosso usuário P1 dia 20, TRAB 5 dia 19, e o outro aqui, ó, CTX6 dia 20/4. Então, moçada, isso aqui foi para vocês terem um exemplozinho, né, de como é que funciona o trabalho com views. Beleza? Vamos dar uma parada aqui nessa gravação, porque vai ficar monstrinho.